pela parte prática. Então, depois do intervalo, ou assim que terminar isso aí, eu faço a revisão daquela parte teórica introdutória. Beleza? Como eu disse, é a revisão. Então, eu vou passar rapidão, assim, que a gente já viu, beleza? Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Eu propus para vocês aí a seguinte topologia, já deixei ela pronta aí no VirtualBox, onde a gente tem, vocês conseguem enxergar no fundo dele? Não, não se ouvir, assim. Bom, vocês têm anotado aí, né? Eu falei que vocês anotaram. A gente tem, ó, deixa eu só colocar um áudio melhor aqui. Tem no site. Tem no site. Tem aqui, ó, uma primeira rede, a gente configurou o endereçamento privado de classe A, que liga uma placa do Debian 2, né? O Debian 2, na nossa rede, ele é o operador da rede, né? Ele é o cara que vai interligar as redes privadas e também permitir com que as máquinas das redes privadas acessem a internet. Então percebam que a ETH1 do Debian 2, ela faz parte da rede do Debian 1. Então no Debian 2 a gente tem o 10.0.0.1 na ETH1 e no Debian 1 a gente tem o 10.0.0.2 na ETH1 também. O Debian 1 ele necessita de gateway padrão configurado na placa, obviamente o gateway padrão ele pertence à mesma rede, para que ele possa fazer internet work, certo? O gateway padrão é acionado somente quando aquele host necessita se comunicar com outras redes. Então essa foi a nossa primeira rede. A nossa segunda rede é essa aqui. O Debian 3 e ainda o Debian 2 no ETH2. Então a ETH2 do Debian 2 lá, rede privada classe B, né, no 72.16.0.1, e a ETH0 do Debian 3 no 72.16.0.2. O Debian 3 também necessita, em determinado momento nos testes, se comunicar com o Debian 1 que está lá e também sair para a internet. Então por esse motivo ele também precisa de gateway padrão. Às vezes o gateway padrão dele é ETH2 do Debian 2. Okay? O Debian 2 aqui em cima, ele tem uma conexão com a internet na ETH0, certo? Essa conexão o VirtualBox entrega para a gente como DHCP, aquela placa NAT, certo? Ok, e aí depois a gente tem a nossa última rede aqui, que é uma privada classe C, 192.168.0 qualquer coisa. Então a gente tem o Debian 3 na ETH1, 192.168.0.1 e o XP ali, na Windows XP na conexão local 192.168.0.2. Como o XP necessita se comunicar com outras redes, ele também tem gateway padrão. O gateway padrão do XP é ETH1 do Debian 3. Então nessa topologia que eu propus para vocês, o objetivo era justamente apresentar alguns problemas, como, primeiro, configuração temporária, que a gente viu, depois configuração permanente, que eu vou revisar para vocês agora, depois a comunicação entre os hosts vizinhos, que é natural, né? A partir do momento que você configura eles na mesma rede lógica, que eles estão na mesma rede física, é natural, você faz um teste simples com o PIN. Depois a comunicação em redes remotas, a gente depende do Debian 2 inicialmente. Por exemplo, para o Debian 1 falar com o Debian 3, para o Debian 1 falar com o Debian 3, a gente necessita que o Debian 2 encaminhe os pacotes, certo? E aí depois que o Debian 1 falar com o Windows XP, que está lá embaixo, a gente precisa que o Debian 2 encaminhe pacotes, que o Debian 3 encaminhe pacotes, e que exista uma rota específica para os dois. Eu vou relembrar os comandos com vocês aqui agora. Primeiramente, a gente viu a configuração temporária. Revisão, tá, gente? Configuração temporária. Se a gente falar a gente tem 5 parâmetros que a gente pode adicionar no host em uma rede, certo? Vou colocar uma máquina na rede, eu posso colocar DSP, máscara cliente, gateway padrão, DNS primário e DNS secundário. Os quais dois são obrigatórios. Toda máquina numa rede tem que ter um DSP e uma máscara cliente, certo? O gateway padrão e DNS primário e secundário são opcionais. Você usa gateway padrão quando a sua máquina necessita se comunicar com outras redes, como por exemplo acessar a internet. E você usa DNS quando a sua máquina necessita resolver nomes, acessar um site via nome, alguma coisa do tipo, beleza? Em relação à configuração temporária, adicionando o endereço IP e fconfig, o nome da placa, o endereço IP,
o termo netmask. Já com a merda filmando, deixa eu escrever esse sentimento aqui. ifconfig, o endereço IP, desculpa, o nome da placa. O ar tá ligado aí? Liga pra mim. A chave. Pode ligar a chave dentro. ifconfig, o nome da placa, isso aqui é a temporada, tá? O endereço IP, depois o termo netmask e a máscara em decimal. Então, por exemplo, se a gente fosse configurar aquele Debian 1 de forma temporária, o comando ficaria como? ifconfig, nome da placa, TH0, o endereço IP 10.0.0.2, o termo netmask e depois a máscara em decimal, como é um /24. Esse pedaço aqui, ó, não é obrigatório. Ele só é obrigatório quando você vai informar uma máscara que é diferente do padrão da classe. Por exemplo, qual é a máscara padrão de redes classe A aqui para terceiro segurança? 255 /8, né? 255.0.0.0, certo? Como a gente não está trabalhando com o padrão, a gente fechou tudo /24, aí você precisa especificar. Se você digitar só isso aqui, ó, ele vai adicionar o endereço IP 10.0.0.2, só que vai ser /8, ok? Beleza. Dessa forma temporária a gente adiciona endereço IP e máscara. Para a gente adicionar gateway padrão, a gente usa o comando host. Host, add, default GW e o endereço IP do gateway, ok? Lá no nosso caso o gateway é 10.0.0.1, então ficaria assim. Beleza? Então essa aqui é a forma temporária. Se porventura você reiniciar a sua máquina, isso aqui não vai ser mantido, porque é a forma temporária. Existem situações, eu disse para vocês, onde determinado sysadmin pode colocar esses comandos no bash script, igual a gente está fazendo no desenvolvimento, e executar esse script toda vez que a máquina liga. Só que isso é uma puta da gambiarra, porque para você manter os endereços por padrão, ou seja, de forma permanente, existe uma sintaxe apropriada. Para Debian, derivados do Debian é da forma que eu vou mostrar, e aí na aula que a gente teve disso eu mostrei para vocês como é que faz em Red Hat, derivados do Red Hat, certo? Que eu vou revisar só o Debian, que é o que a gente precisa saber por enquanto. A forma permanente, você tem que saber uma sintaxe específica e o arquivo específico onde você coloca. O arquivo é esse aqui, ó. Network Interface. A sintaxe sempre será assim, ó. Sempre não, quase sempre. Alto, nome da placa. Ok? Então, por exemplo, alto, vou colocar aqui, ó, placa. Depois o termo eFace, placa, inet, aí o tipo de endereço, address, netmask, se porventura existir, gateway. Então address, endereço IP, netmask, a máscara em decimal e gateway, o endereço do gateway. Ok? Como que ficaria então essa configuração temporária
na forma permanente, obedecendo a sintaxe de web. Ficaria assim, ó. Vou manter a mesma linha aqui. Alto, DTH0. Essa linha indica que essa placa sobe sempre no boot, ou seja, que ela é automaticamente ligada quando a máquina liga. Depois a gente coloca interface, o nome da placa, DTH0, aí o termo INET, e a gente especifica o tipo de endereço. O tipo de endereço ele pode ser ou dinâmico. Dinâmico é quando eu tenho um servidor de DHCP na minha rede que me atribui o endereço IP baseado em algum padrão. Ele pode ser dinâmico, seria DHCP, ou pode ser fixo, que seria estático. Como aqui a gente tem os endereços, a gente configura o endereço estático. Então ele fez DTH0 INET e o termo estático. Se fosse dinâmico, era só colocar DHCP. Address, endereço IP. Endereço IP que a gente quer colocar o 10.0.0.2. Máscara de rede barra 24 em decimal. E depois o gateway. Beleza? Essa aqui é a forma permanente. Depois que você edita esse arquivo, escreve nessa sintaxe com os parâmetros corretos, você precisa simplesmente reiniciar o serviço de rede. Há quem tenha reiniciado a máquina, não tem necessidade, é só reiniciar o serviço de rede. Para reiniciar o serviço de rede, Service Networking Restart. Se tudo estiver escrito corretamente dentro do arquivo correto, depois você rola um IF-config para listar as placas, você vai ver o endereço IP correto. E você rola um hold -N para listar a tabela de rodas. Se ele ficar na segunda coluna, na coluna roteador, está lá na primeira linha desse IP do domínio. Beleza? Então, quanto à configuração, é isso aqui. Aí vocês fizeram nas nossas aulas aí, inclusive vocês estão finalizando o tutorial, né? Tanto para Debian 1, quanto para Debian 2, quanto para Debian 3 e também para o UXP. O UXP não tem nem que revisar, certo? O painel de controle, ele tem conexões de rede, ele vai te dar o nome do adaptador, você clica lá no protocolo TCP/IP e ele vai te dar a caixinha gráfica lá, você só digita IP, máscara, gate, beleza? Em relação ao Windows, com a prova, pode parcelar, não vão ver nada de Windows. Beleza? Então a configuração temporária, que é a configuração permanente. Depois que vocês configuraram todas as máquinas, existe uma observação aqui para o Debian 2 e para o Debian 3, que é onde você tem mais de uma placa, basta que você continue escrevendo embaixo, ok? É só mudar depois o nome da placa. Seria Alt DTH1 e Face DTH1 e continua assim. Depois que você configurou as 4 máquinas, eu pedi para que você testasse a comunicação dos vizinhos, certo? Dos outros vizinhos. Vocês foram lá no Debian 2, é basicamente o centro da nossa rede, né? No Debian 2 vocês pingaram o Debian 1, ele deve ter pingado. No Debian 2 vocês pingaram o Debian 3, e ele deve ter pingado. No Debian 2 vocês pingaram a internet, que ele tem uma placa que dá acesso à internet, deve ter pingado. E no Debian 3 vocês pingaram o UXP, que inicialmente não pingou porque o firewall estava habilitado, vocês desativaram o firewall do UXP, e aí as máquinas começaram a se comunicar somente na rede local. Aí eu pedi para que vocês implementassem, ou melhor, eu dei um tempo para que vocês pesquisassem como fazer com que, por exemplo, o Debian 1 trocasse ideia com o Debian 3, certo? Por quê? Porque a gente tem duas máquinas em redes diferentes. O Debian 1, quando fosse falar com o Debian 3, ele necessitaria da autorização, digamos assim, do Debian 2, ok? E aí vocês viram o conceito, que é o conceito de roteamento IP, que é o início, o embrião do roteamento. O roteamento a gente vai trabalhar bem mais depois da P1. Vamos lá. E eu disse para vocês que por padrão a distribuição, quando você instala essa Debian, por exemplo, ela vem com um parâmetro
de trabalho do kernel que fica lá no cctl.conf, dizendo que o encaminhamento IP não é permitido. Melhor, é uma linha que está comutada, certo? Ele está habilitado, ok? Isso faz com que, quando o host receba um pacote, por exemplo, ó, eu sou o Debian 2 e recebi um pacote do Debian 1 com destino ao Debian 3. Esse pacote ele vai ter como endereço de origem 10.0.0.2 e como endereço de destino o endereço IP do Debian 3 ali, por exemplo, 72.16.0.2. Quando o Debian 2 recebeu esse pacote, a primeira coisa que ele faz, é claro que na camada de enlace, o endereço MAC de destino é o endereço MAC da placa de rede dele, então ele ganhou permissão de avaliar os endereços da camada de rede. Aí na camada de rede ele fez a seguinte pergunta: bom, será que o endereço de destino desse pacote é um endereço IP meu? Ele viu que não, porque o 10.0.0.2, que o 72.16.0.2 não era IP do Debian 2, ou seja, quando uma máquina recebe um pacote, o endereço de destino não é dela, ela não pode responder, ou seja, ela não pode subir mais, subir as camadas do transporte e as demais para continuar processando o pacote. Então o que ela deve fazer? Ou ela descarta o pacote, que não é para ela, ou ela encaminha, caso ela conheça esse destino. Caso ela não conheça, pode ser que ela tenha alguém na tabela de rotas que possa conhecer, mas isso aí a gente vai ver adiante. Para isso, existe uma regra que fica lá naquele arquivo que eu vou escrever para vocês de novo aqui, por padrão está assim, o backward está, na verdade está comentado, mas é como se estivesse assim, o encaminhamento IP está desabilitado. Se ele estiver habilitado e a máquina receber um pacote que o endereço de destino não é ela ganha a permissão de olhar na tabela de rotas dela qual é, se ela conhece esse destino especificamente, ou se ela conhece alguém capaz de chegar naquele destino. Se isso aqui for habilitado, se isso aqui for verdadeiro, ela faz o encaminhamento. Okay? A primeira coisa que vocês tiveram que fazer no Debian 2 era transformar o encaminhamento IP em algo verdadeiro, certo? Para isso, o que vocês fizeram? Revisão. Vocês editaram o arquivo etc cctl.conf. Pedi para que você tivesse bastante cuidado, porque tem várias declarações ali de parâmetros que fazem com que você mude a forma de trabalho do kernel. E um dos parâmetros era esse aqui, ó. Provavelmente na linha 28, se eu não me engano, você tinha lá net, VV4 e P_Word igual a 1. Só que essa linha estava comentada, certo? Vocês foram lá, tiraram o comentário da linha, né? Habilitaram isso aqui, ou seja, a partir desse momento em que Word é 1, salvaram o arquivo e pediram para que o kernel redesse aquele arquivo e passasse a trabalhar de acordo com esse novo parâmetro. Fizeram isso com o comando cctl -p, então ele viu essa diferença e aplicou. A partir do momento que vocês rolaram o cctl -p, vocês devem se lembrar, a máquina 1 passou a pingar o 3, né? Automaticamente o ping começou a rolar, né? Porque ela estava habilitada a encaminhar pacotes, beleza? Aí o 1 falava com o 3. E aí eu pedi para que vocês fizessem o seguinte depois disso. Até aqui tranquilo? Revisão? Eu pedi para que vocês fossem na máquina. É 2, desculpa, não é 2. No roteador da rede. Se eu falei Debian 1, tá errado, Debian 2. Vocês habilitaram o IP4 do Debian 2 e a máquina 1 passou a se falar com a máquina 3. Aí eu pedi para que vocês cancelassem o ping que vocês estavam enviando do Debian 1 para o Debian 3 e passassem a enviar o ping para a internet, lembra disso? Para que vocês mandassem lá para o 8888. Né? Então, o que estava acontecendo com esse ping de vocês aí? A gente monitorou o VLC pedando e a gente viu que esse ping estava fazendo o seguinte, ó. Ele estava chegando aqui, ó, na ETH1, certo? E depois ele estava fazendo o seguinte, indo para a internet, certo? Isso estava acontecendo. Porém, esse pacote estava indo e o ping não estava respondendo. Eu disse para vocês, eu garanto para vocês que esse ping está chegando no futuro, okay? Mas de alguma forma incorreta, certo? O que acontecia naquela ocasião? Quando o ping de vocês saía do Debian 1 e passava aí para o Google, o pacote que saía da nossa rede aí, virtual, tinha como endereço IP de origem o endereço IP do Debian 1 e o endereço IP de destino, o endereço IP do Google.
8888, certo? E aí a gente tinha um problema sério, que era o seguinte: quando isso aqui chegava no Google, ele precisava responder, ele ia responder para quem? O 10002, certo? Ele vai inverter. Porém, 10002 era privado, certo? A gente precisava implementar alguma coisa aqui para que o pacote que fosse proveniente da máquina 1 com destino na internet saísse da nossa rede com o endereço IP daquela máquina lá de cima do Debian 2. E na teoria é a máquina que tem IP público. O endereço IP que tem acesso à internet. Para isso, eles pesquisaram e chegaram à conclusão de que a gente deveria implementar o NAT, né? Network Address Translation. Em relação ao NAT, o que o NAT ia fazer aqui? A gente inseriu uma regra utilizando IPtables na máquina Debian 2, falando para ela o seguinte: ó, tudo que sair pela sua ETH0, você mascara, faz um mascareio, certo? Aí o pacote chegava no Debian 2, ele tirava essa informação aqui, ó, o endereço de origem, e colocava o IP da ETH0, beleza? Que era IP público. Na teoria, né? Na verdade, ele era privado. Então, esse pacote chegava lá no Google, o Google invertia e ele devolvia o IP da ETH0 e a máquina desfazia o NAT. Beleza? Em relação a sintaxe, IPtables, esquenta a cabeça de vocês, a gente vai trabalhar bastante IPtables lá no quinto semestre. Por enquanto, o objetivo nosso com o IPtables foi só fazer a regra de tradução. Ok, então feito o NAT e o IPForward sendo válido, a gente tinha um cenário onde Debian 1 falava com Debian 3, Debian 3 falava com Debian 1, Debian 1 saía com a internet, Debian 3 saía com a internet. E aí eu pedi para que vocês fizessem agora, depois disso, a comunicação entre Debian 1 e o Windows XP. Certo? Debian 1 e o Windows XP. E aí a gente tinha a seguinte situação, olha só. Deixa eu apagar, não tem mais espaço. A gente tinha uma comunicação dentro da nossa rede interna, porém com endereços diferentes. Sim, era necessário fazer internet work, só que da primeira vez que o Debian 1 queria falar com o Debian 3, a máquina que estava no meio fazendo o encaminhamento, ela conhecia tanto o Debian 1 quanto o Debian 3, fazia parte das duas redes dela. Então ela simplesmente encaminhava e fazia aquele trabalho funcionar só com o IPForward igual a 1. Porém, a gente tinha uma situação nova que era o seguinte: agora o Debian 1 queria falar com o Windows XP, só que o Windows XP está em outra rede, o Debian 2 não conhece o Windows XP. Então aí o pacote do Debian 1 chegava assim: endereço de origem, IP do Debian 1, e o endereço de destino, o endereço IP do XP, que já é uma privada classe C. Certo? Porém, o Debian 2 que está entre eles, olha lá, o Debian 2 não conhece a rede 19268. Lembra disso? Você lembra disso aí? O Debian 2 não conhece o 926802. Então o que acontecia? Como a nossa saída padrão do Debian 2 era a internet, esse pacote também fazia o seguinte: saía do Debian 1, chegava no Debian 2 pela ETH1 e ia pela ETH0, ia para a internet. Só que não é o que a gente queria. A gente queria que ele encaminhasse para quem? Para o Debian 3, que é quem conhece o Windows XP, certo? Aí sim a gente não estava mais falando só de encaminhamento, mas de roteamento, e a gente precisou adicionar uma hot start, ou seja, a gente precisou falar para o Debian 2 o seguinte: para o Debian 2, quando chegar um pacote para você com destino 926802, entrega o Debian 3. A gente fez isso através de uma hot start. A hot start que a gente adicionou no Debian 2 foi a seguinte: IP out add, aí a gente colocou o endereço de destino, pode ser o da rede ou pode ser o do host aqui. Isso aqui no Debian 2. Via. Aqui a gente estava falando o seguinte: Debian 2, estou adicionando uma rota para você, para que quando chegue um pacote com esse destino, você entregue para esse cara aqui, que esse próximo cara é quem consegue chegar em 926802. Quem que é esse cara? Vai ser o IP da ETH0 do Debian 3, que o Debian 2 conhece, certo? Que é 172.16.02. Então o Debian 2, a partir do momento que a gente adicionou essa rota estática, ele passava a olhar essa informação e falava assim: bom, se chega um pacote para mim com o endereço de destino 92.6802,
eu entrego agora para um 721602. Foi a primeira rota que a gente adicionou, a única por enquanto, que é uma rota estática, beleza? Aí depois disso, contando que no Debian 3 e Pepword estava habilitado, a comunicação passou a funcionar entre Debian 1 e Windows XP, beleza? Essa foi a nossa topologia que vocês fizeram durante 2 ou 3 semanas aí, que vocês estão finalizando o tutorial, beleza? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Nenhuma dúvida? Então, aproveitando o tempo, eu vou fazer uma revisão daquela parte teórica que a gente viu lá no início da disciplina. No começo da disciplina eu fiz uma revisão para vocês sobre o modelo OSI. De toda aquela revisão, o que é importante a gente lembrar agora? Tem lá as camadas do modelo OSI, certo? Tem a camada física, a gente vai fazer o que desenho aqui. Vocês estão copiando agora. Vocês querem? Eu posso continuar. Então vamos lá. Em relação àquela nossa primeira aula, a revisão do modelo OSI, que vocês já viram uma caramba no semestre passado, certo? Mas eu fiz uma revisão com vocês. A gente tem as camadas aí do modelo OSI: camada física, enlace, rede, importante lembrar nesse momento daqui para frente. Camada física é a camada responsável por converter o que vem no modelo top-down, converter aqueles dados que vêm das camadas de si, especificamente da camada de enlace, em sinais do meio físico correspondente. Ou seja, se é uma rede wireless, sei lá, essa convencional residencial, basta que ele converta em onda de rádio. Receber os dados provenientes das camadas superiores e converter em sinais correspondentes daquele meio físico, ou seja, uma comunicação wireless transformar aqueles quadros, né, os quadros de enlace em ondas de rádio, uma comunicação com fibra ótica, transformar aqueles feixes de luz, comunicação com cabo UTP convencional de rede em pulsos elétricos, beleza? Camada física é isso aí que a gente quer saber por enquanto. Por enquanto não, para essa disciplina é isso. A camada de enlace eu disse para vocês que a gente pode dividir ela em duas subcamadas, né? A camada MEC, subcamada MEC e a subcamada LLC. A subcamada LLC faz o controle lógico do link, que eu já comentei com vocês naquela aula. Importante lembrar aqui é que na subcamada MEC a gente tem o surgimento do controle de acesso ao meio, e o mais importante aqui é o endereçamento MEC. Está na camada de enlace, eu disse para vocês que ele normalmente vem de fábrica, no adaptador, já assim como uma placa de rede, ela já vem com endereço MEC. Normalmente ele vai ser o único no mundo, né? Mas eles acabam fazendo lotes. Por exemplo, como o endereço MEC ele é um endereço que ele pertence somente à rede física, e aquele endereçamento não sai da rede local, pode ser que você tenha uma placa de rede com endereço MEC igual a outra, só que essa uma, por exemplo, essa uma a Realtek entregou na América do Sul e a outra lá na Austrália. Então, como elas vão estar em redes distintas, redes locais distintas, não tem problema nenhum. Então a gente tem aqui o endereço MEC. O importante lembrar nesse momento aqui o endereço MEC ele estabelece um padrão de comunicação somente na rede local. E ele é muito importante porque através dele, quando rola o roteamento, que a gente vai começar a ver mais a série daqui a pouco, é através dele que é acionado o próximo salto. Ou seja, lá naquela situação onde a gente tinha o Debian 1 falando com o Debian 2, o endereço IP de origem e de destino, o Debian 1 falando com o Debian 3, passando por Debian 2, o endereço IP de origem e de destino, nenhum dos dois era do Debian 2, ele simplesmente era o roteador entre as redes. Porém, para que ele fosse acionado, o Debian 1 colocou como endereço de destino MEC, o endereço MEC da placa de rede do Debian 2. Então, o endereço MEC ele sempre especifica o próximo saldo na rede local. É importante lembrar isso. O endereço MEC ele jamais será remoto, ou seja, se você está aqui nessa máquina acessando um recurso na internet, como por exemplo o SIGA, que está hospedado lá em São Paulo provavelmente, você não consegue saber, não por métodos tradicionais, o endereço MEC do servidor que hospeda o SIGA, e nem o servidor que hospeda o SIGA precisa saber o seu endereço MEC. Por quê? Porque a comunicação remota é feita através da camada de rede.
A gente fala de endereço IP, e aí tem o Internet Work, ou seja, IP é fim a fim, e o MAC é sempre o próximo salto, beleza? Entende bem isso, porque lá na P1 tem umas 2 ou 3 questões que vocês vão precisar entender que o MAC é sempre o MAC do próximo salto. Jamais o MAC será o MAC do destino remoto, porque o IP é sempre o remoto, exceto em casos de NAT, mas por enquanto sempre será IP fim a fim, beleza? Lembrando que isso aqui é a revisão da revisão, né? O modelo OSI foi a revisão. Aí aqui na camada de rede eu falei para vocês de padronização, lembra? Endereçamento, importante conhecer endereço privado e endereço público, né? Dei o exemplo daquele cara que usou, ele usou um endereço de acordo com o aniversário dele, né? E aí depois os caras não conseguiam acessar o site da Ford, aquela linha interna, então a gente viu aí que existe uma série de padrões a seguir. Depois de transporte, sessão, apresentação e aplicação, por enquanto a gente não precisa lembrar muita coisa. Tá? Por enquanto o foco aqui é entender de tudo isso que MAC é próximo salto e IP é fim a fim. Beleza? Essa foi a primeira aula do modelo OSI. Depois eu trouxe um material para vocês sobre o PV4. Eu vou começar a revisão do PV4 agora. Motivação do IPv4, lembra? O governo norte-americano queria criar uma rede que fosse comutada de pacotes, não comutada de circuitos, né? Comutada por pacotes, não comutada por circuitos, ou seja, que eles tinham na época de melhor, como se fosse a telefonia fixa hoje, né? Então canais dedicados, elementos centralizadores. Falei para vocês lá em frente à Praça Mãe Peixoto, né? Se tivesse uma bomba lá, acabava a comunicação, porque dependia daquele elemento centralizador. Então o pessoal da ARPA recebeu grana do Departamento de Defesa para tentar criar algo que fosse capaz de sobreviver em meio à guerra. Eles já perceberam, depois da Segunda Guerra Mundial, que a informação era um fator fundamental para vencer uma guerra. E aí eles começaram a investir nos estudos da criação de uma rede de computação de pacotes. O IPv4, que foi surgindo um pouco depois disso, ele tinha como objetivo fazer com que aquela estrutura funcionasse, ou seja, ele tinha alguns objetivos específicos, como dar endereçamento, fazer fragmentação e propor o roteamento. Esses eram os 3 primeiros objetivos que são os fundamentos hoje do IP, tanto do V4 quanto do V6, embora o V6 não implemente fragmentação, mas também não é o caso agora. Então, endereçamento, através de identificação única de hosts, fragmentação, não vou fazer de novo aqueles cálculos, então, mas vocês lembram, né? Você tem um pacote grande, você precisa fragmentar ele, você tira o tamanho do MTU, lembra disso? Faz os cálculos, eu deixei o material uma forma para vocês. Faz o cálculo. Talvez uma vez é legal. Uma vez só é legal. E qual que é o roteamento? Certo? O roteamento, os elementos, ou seja, os roteadores, eles necessitam entender os endereçamentos para propor a escolha do melhor caminho para chegar em determinado destino. Com a revisão, vou passar batido. O IP não tem lance de não implementa confiabilidade, controle de fluxo, isso aí depende especificamente de um protocolo de transporte OTCP. Eu dei destaque para 3 campos, na verdade os 2 primeiros lá, lembra do TOS? O que é o TOS? Aquele campo onde você consegue priorizar um datagrama em relação ao outro, né? Importante lembrar isso. TTL também é importante lembrar. Que a TTL é aquele campo que é decrementado a cada roteador e ele serve para 2 propósitos. Quais são? Evitar o looping. Evitar o looping de roteamento, né? Evitar não, amenizar, ele não evita. O que evita seria reconfigurar o roteador, ele ameniza o loop de roteamento. O segundo é fazer um trace route ou tracer ou MTR funcionar, né? Permitir que uma máquina saiba quais são os roteadores entre ela e o destino. Beleza? Aí eu fiz um modelo de operação para vocês, eu desenhei uma máquina aqui, outra máquina aqui, pus um roteador no meio, para provar aquela ideia de que o MAC ele é próximo ao salvo, o IP ele é remoto. Vou fazer de novo para ver desafio. Falando de fragmentação, já está no material aqui. Dei um exemplo real para vocês. Deixei a fórmula ali
Em relação aos campos do IP, é importante conhecer todos eles, tá? Conhecendo seja aqueles que a gente não deu tanto destaque, mas pelo menos por cima. Revisão. Primeiro campo, versão. Que versão está no início? Você pode ser que o modelo vai processe tanto no PV4 quanto no PV6. Então, tanto no PV4 quanto no PV6, o início do cabeçalho vai ser o campo versão. Versão pode ser 4 ou pode ser 6, igual o está escrito ali. Então, ele está no início porque justamente o roteador começa a processar aquele datagrama e ele sabe se o que adiante é padrão em PV4 ou se é padrão em PV6. Depois a gente tem o tamanho do cabeçalho de internet, o segundo campo. Ele é útil para saber onde termina o cabeçalho, consequentemente onde começa o payload. Tipo de serviço, aquele campo utilizado para etiquetar, priorizar determinados tráfegos, por exemplo, priorizar voz e vídeo em relação a dados. Tamanho total. Depois a gente tem ali 3 campos, uma sequência de flags também, usados no momento da fragmentação e também da remontagem, que é o identification, as flags, e o fragment offset. Isso aí está naquela sessão onde a gente falou sobre fragmentação. A TTL, acabei de falar, o campo protocolo especifica qual é o protocolo da camada de cima, normalmente vai ser TC2DP, checksum do cabeçalho, endereço de origem, endereço de destino, options e o padding lá para garantir que o cabeçalho seja múltiplo de 8. Toda essa explicação está no material. Aí depois dessa parte um pouco mais técnica, a gente falou um pouco sobre governança, certo? Sistema autônomo, né? Aquele provedor que vai na Anatel, ou aquela empresa que vai na Anatel, ela possui o número do sistema autônomo, o system number, e ela passa a ser detentora de um bloco de endereço IP. Ela passa a ser dona daquele bloco de endereço IP, consequentemente responsável pelo roteamento na sua própria rede. Né? Falando do sistema autônomo, a gente vê um pouco da hierarquia, né? A entrega de endereços públicos, como é que ela funciona, né? No nosso caso, IANA, LACNIC, Comitê Gestor da Internet do Brasil, justamente para a Anatel. E depois a gente foi para a prática. Beleza? APU, é isso aí. Alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, então. Tá aqui até o final da aula.